Eu quero aqui que você aplauda Jesus pela vida do grande pastor que vai trazer uma palavra poderosa aqui nessa manhã, em nome de Jesus. E aplaude Jesus pela vida do pastor Sandor. Aleluia! Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. E Jesus está feliz com vocês? Amém. Glória a Deus. Senti firmeza aí, hein? Tem alguém com sono aí? Ninguém está com sono? Então não vamos precisar do culto da tarde, não. O culto da tarde é para quem tem sono de manhã, mas está todo mundo sem sono, então, glória a Deus. Já despertou, aleluia. Meus irmãos, eu queria primeiro, antes de começar a palavra aqui, honrar a vida dos servos, dos irmãos da nossa igreja. Vocês viram que nós tivemos um pequeno contratempo ali, a porta estourou, né? A porta de vidro estourou. E é aquilo que a gente sempre fala, quando a pessoa ela se sente parte dessa família, ela não fala aquela igreja, ela fala nossa igreja. A porta estourou, em 10 segundos já tinha 30 pessoas lá limpando tudo, levando para caçamba, todo mundo se cortando. Em 1 minuto parecia que não tinha nada. Então eu queria honrar a vida dos irmãos, que nem precisou ninguém pedir, já se predisporam a ir lá e resolver o problema, né? Isso que é uma família. Glória a Deus pela vida de vocês. Queria começar contando uma história aqui. Eu já quero deixar muito claro que isso é uma história, não é uma história, é uma história que não está na Bíblia. Antes que alguém aponte o dedo e fale, ah lá, herege, está contando uma história que não está na Bíblia. Satanás, ele abriu uma loja. Ele queria comercializar algumas ferramentas e ele queria vender algumas coisas, algumas ferramentas que ele usava nas pessoas no passado. Algumas dessas ferramentas aí já não faziam mais tanto sentido assim para ele. Já não tinha mais tanto efeito na vida dos cristãos e das pessoas no geral, daquelas que ainda também não conheciam a Jesus. E ele abriu as portas e as pessoas foram até essa loja para comprar. E as pessoas olhavam assim, aquelas ferramentas em cima da mesa e falavam assim, o que é essa ferramenta aqui? Aí Satanás falava assim, essa ferramenta aí eu deixei de usar há um tempo já não faz mais efeito nos cristãos. Fez muito efeito durante um tempo, agora ela já não faz mais, não. Essa daqui é a falta de fé. Toda vez que eu colocava em algum cristão, batia uma falta de fé nele. Mas daí, com o tempo, essa falta de fé, ela foi crescendo e os cristãos passaram a não ter mais falta de fé. Se tornou uma fé inabalável nos cristãos. Então, essa ferramenta já não faz mais sentido para mim. Então, eu coloquei ela para vender. E aí olharam uma outra ferramenta que estava lá no cantinho. E essa daqui? Essa daí funcionou bastante também, chamava incredulidade. Eu colocava nas pessoas essa ferramenta e as pessoas não acreditavam que Deus existia. Houve uma onda muito grande de ateísmo. Houve uma moda no Brasil e no mundo de ateísmo. Então eu usava essa ferramenta, as pessoas ficavam incrédulas, não acreditavam que Deus existia, que Jesus era o Salvador. E essa outra ferramenta aqui, bem grandona, essa daqui é bonita. Aí Satanás falou assim, essa eu usei bastante. E essa eu usei durante muitos anos. Chama possessão demoníaca. Quando eu colocava, já se manifestava lá, e aí as pessoas ficavam com medo daquela possessão demoníaca. Eu usei isso durante muito tempo. Só que os cristãos descobriram que o nome de Jesus é muito mais forte do que qualquer possessão demoníaca. Então, quando as pessoas se manifestavam na igreja, os cristãos já iam lá, colocavam a mão na cabeça, sai em nome de Jesus, e a pessoa era liberta. Então, eu parei de usar essa daí também. E aí tinha uma ferramenta lá no fundo, escondida, atrás de uma porta. E a pessoa viu assim pela frestinha da porta, falou, e aquela lá? Aquela lá parece ser bem... Aí Satanás falou assim, não, aquela lá é uma ferramenta nova, aquela, estou testando agora, está dando muito resultado, aquela lá eu não vendo não. Não, mas me fala o que é, eu te pago um dinheiro alto por ela. Não. Essa daqui eu estou usando agora e está atingindo principalmente quem é dentro da igreja, principalmente os cristãos, então aquela eu não vendo. Aí o comprador falou assim, então pelo menos me fala, o que é isso daí? Que ferramenta é essa? E aí Satanás falou assim, essa ferramenta se chama desânimo. E o desânimo tem tomado conta de muitas pessoas, meus irmãos, de dentro da igreja. De fora da igreja também, mas nós temos visto muitas pessoas de dentro da igreja desanimadas, desmotivadas, sem vontade de buscar a Cristo, sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de fazer a obra de Deus. Então hoje, a palavra que nós vamos trazer se chama Lidando com o Desânimo.
E eu confesso, meus irmãos, que essa palavra, eu escrevi essa palavra, eu ia trazer, Deus mudou essa palavra, eu ia trazer uma outra palavra e Deus mudou de novo. Então eu acho que Deus tem alguma coisa para tratar em nós nesta manhã com relação ao desânimo. Eu não sei qual é a sua situação, não sei se você está desanimado, se você não está, mas eu sei que o Espírito Santo me direcionou para trazer essa palavra. Então se chama Lidando com o Desânimo. E antes da gente começar, curve a sua cabeça, vamos orar entregando esse momento a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela sua tão grande misericórdia que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Senhor, nós sabemos que essa história que eu trouxe aqui é somente uma ilustração, mas o desânimo tem de fato penetrado no coração de muitas pessoas. Nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo, que tudo pode, que tudo faz, mas nós também somos de carne e osso, Pai. Nós estamos sujeitos a sentimentos, nós estamos sujeitos a opressões desse mundo, e o Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós queremos pedir ao Espírito Santo para que o Senhor nos dê o bom ânimo, para que nós possamos nos levantar e não permanecer da forma que nós possamos estar desanimados, desmotivados. Nós queremos, Senhor, entregar esse momento ao Senhor, pedir para que o Senhor trate o nosso coração, que essa palavra venha falar no mais profundo de cada um de nós. Nós possamos sair daqui de fato transformados pela sua palavra, tenhamos o entendimento e a revelação diretamente do trono dos céus. Venha falar aos nossos corações e nós já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer nesta manhã e nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, abram comigo o livro de Jó, capítulo 4, nós vamos ler o verso 3 e 4. Jó, capítulo 4, versos 3 e 4. E a palavra de Deus diz assim: Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Em outras palavras, meus irmãos, essa pessoa que estava falando se chamava Elifaz, era um amigo de Jó. Em outras palavras, ele estava falando assim: você que sempre foi um cara que motivava as pessoas, que ajudava as pessoas na hora do desânimo, agora que chegou a sua vez, você fica aí sentado, triste, deprimido. Não sei se todos aqui conhecem a história de Jó, mas em pequeno resumo, houve uma reunião no céu. Deus reuniu todos os seus líderes e seus anjos e Satanás estava lá. E Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? Ele falou: eu vim devagar pela terra. E aí Deus falou assim: você viu todos que estão lá? Você viu meu servo Jó? Eu vi sim. Você viu como ele é fiel a mim? E Satanás, querendo tirar uma com Deus, falou assim: ele só é fiel com você porque você dá tudo o que ele quer. Ele só é fiel a você porque você abençoa a vida dele. Quero ver se ele não tivesse nada disso, se ele continuaria sendo fiel. E aí Deus falou para Satanás: então pode fazer o que você quiser, só não tira a vida do meu servo. E vamos ver quem está certo, vamos ver se ele é fiel a mim ou não. E aí vocês conhecem a história. Satanás começou primeiro tirando a vida de todos os seus animais. Tirou todos os seus animais. E Jó tinha muitos animais, Jó era rico, tinha muitos animais. Satanás tirou todos os animais deles. Roubaram, mataram. Logo em seguida, Satanás tirou a vida de todos os seus filhos. E não era um, não era dois, ainda que fosse apenas um. A dor de perder um filho já era grande demais. Imagina de perder 10. Todos morreram de uma única vez com a casa caindo em cima deles. Logo depois, Jó perdeu a sua esposa. Abandona esse seu Deus e morre. Pensa você ouvir isso de uma pessoa que deveria ser a que mais te incentiva, que deveria estar do seu lado ali te apoiando. Vamos para cima, vai fazer, vai acontecer, nós vamos sair disso. E ela virar para você e falar assim: abandona esse seu Deus e morre. E logo depois Jó foi tomado por uma doença terrível, que doía todas as partes do seu corpo. Então você pensa, Jó estava passando por uma situação extremamente difícil. Só que ele era um homem temente a Deus. E a palavra diz aqui, bem nessa parte, de que ele estava sentado e seus amigos estavam sentados do lado dele e falou assim: agora que chegou a sua vez, você fica aí desanimado, você que animava todo mundo, que dava bons conselhos. E quando fala agora que chegou a sua vez,
nós já tiramos o primeiro ensinamento daqui. Vai chegar a nossa vez. Infelizmente vai chegar a nossa vez. Uma hora ou outra nós vamos ficar desanimados. Vocês pensam, Moisés passou lá 40 anos no deserto. Vocês acham que durante 40 anos Moisés estava, vai dar certo, nós vamos conseguir, falta pouco, falta só 39 anos. Você acha que durante 40 anos Moisés estava animado? Claro que não, ele também desanimou. Eram homens como nós, todos eles suscetíveis aos mesmos sentimentos que nós. Então Jó passou por tudo isso e estava desanimado. Era um momento muito difícil para ele. Agora, nem sempre o nosso desânimo está ligado a algo espiritual. É normal a gente ficar desanimado. É normal, é da nossa natureza. Muitas vezes a gente ficar deprimido, a gente ficar desanimado, triste. Aquele dia que você não acorda muito bem. Mas nem sempre é demônio. No caso de Jó, a gente sabe que foi o próprio Satanás que tocou na vida dele. Ele estava por uma opressão muito forte. Mas se você pega, por exemplo, Davi não estava sendo possuído demoniacamente. Ele não estava sendo oprimido espiritualmente. Davi era um homem como nós e mesmo assim ele se trancava na caverna, ele chorava. Metade dos salmos é ele chorando e falando, Deus, tira de mim esse fardo, porque estás abatida, ó minha alma. Davi foi um cara que sofreu muito. Foi perseguido pelo seu sogro. Tiveram muitos problemas. Elias, alguns historiadores, alguns teólogos dizem que Elias foi o maior profeta que já existiu até hoje. E Elias também, vocês sabem que ele passou por um momento de dificuldade muito grande. Elias se trancou numa caverna, pediu para si a morte. Então nem sempre o nosso desânimo está ligado a algo espiritual. Nem sempre. E quando nós estamos desanimados, eu não sei vocês, eu sou essa pessoa, eu sempre tenho um conselho para dar para alguém. Talvez seja parte do papel do pastor dar um conselho bom. Mas quando chega a minha vez, eu não consigo me consolar. Eu não consigo falar para mim assim, faça isso, faz aquilo, sai desse quarto. Vai fazer alguma coisa, vai tomar um banho gelado, vai correr na rua, vai fazer algum exercício físico, melhora isso daí. Eu não consigo me animar. Ainda que para as outras pessoas, quando me pedem conselho, estou triste, estou mal. Não fica assim, vamos fazer assim, faz assim, Deus é bom e tal, não sei o quê. Melhora. Agora, quando é para nós mesmos, a gente não consegue se autoconsolar. A gente quer mesmo ir cada vez mais para o fundo do poço. A gente quer se trancar no nosso quarto, a gente quer ficar sozinho, a gente não quer falar com ninguém. Então isso daí é extremamente natural. O que funciona para as outras pessoas talvez não funcione para nós. Mas apesar de ter começado a ministração falando sobre Jó, eu queria chamar a atenção para um outro personagem da Bíblia, que nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Esse personagem é Elias, que eu falei, o profeta Elias. Então, para aqueles que não conhecem ou são novos convertidos, igual nós temos pessoas novas convertidas aqui, não conhecem Elias, quem foi Elias na Bíblia? Elias, assim como eu falei, ele foi um dos maiores profetas que já existiram. Elias foi tremendamente usado por Deus. Tremendamente usado por Deus. Um dos grandes feitos dele, Elias estava em confronto com alguns profetas de um Deus que na época se chamava Baal. E ele estava numa cidade onde essa cidade adorava esse Deus Baal, só que ele nunca se prostrou a esse Deus. E ele se manteve firme. Não, o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Eu não estou nem aí se vocês adoram ao Deus Baal, se vocês adoram a deusa Aserá, que também era adorada naquela cidade. Eu não estou nem aí. E ele propôs um desafio para esses profetas, para as pessoas que adoravam ao Deus Baal. Ele falou, então vamos fazer um desafio. Vamos ver qual Deus é o Deus verdadeiro. Se é o meu Deus ou se é o seu Deus. O grande problema, entre aspas, é que existiam 450 profetas que adoravam ao Deus Baal. Sendo que só existia ele, sozinho, que adorava ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E o que ele falou? Vamos fazer um desafio. Pegue um touro, corta ele no meio, coloca metade num lugar para fazer o holocausto, coloca a outra metade para mim. Vocês, os 450 profetas de Baal, vão orar para o Deus de vocês, para que ele mande fogo e queime o holocausto. E eu vou orar para o meu Deus, para que o meu Deus mande fogo e queime esse holocausto. Ele falou, pode começar vocês.
E ficaram os 450 profetas de Baal orando e pedindo para que o Deus deles, o Baal, mandasse fogo. E Elias estava bem na dele, sentado, quietinho, só observando. E a Bíblia nos relata que ele começou até a tirar sarro desses profetas. E fala mais alto aí, acho que seu Deus não está ouvindo. Eu acho que seu Deus deve estar ocupado. Fala mais alto, grita aí, porque ele não está ouvindo, ele não está mandando fogo. Até que os profetas de Baal desistiram. Falou, não vai dar certo esse negócio não. Não vai mandar fogo. Aí Elias falou assim, chegou a minha vez, posso agora? Pode. Então faz o seguinte, aonde está o touro, cava um buraco, uma vala grande em volta dele, pega a água lá de baixo, enche de água e molha tudo a minha oferta aqui, o holocausto, deixa encharcado de água. E aí ele simplesmente falou assim, Deus, mostra para esse povo quem é o Deus verdadeiro. E veio do céu a bola de fogo e queimou aquele holocausto. Esse foi um dos maiores feitos de Elias. Fora esse, ele também fez com que não chovesse 3 anos. Você pensa, alguém com intimidade tamanha a Deus, que olha e fala assim, Senhor, cessa a chuva. Não deixa chover não, até que eu mande de novo. Até que eu peça para o Senhor novamente para chover. E durante 3 anos houve uma seca naquele lugar. Não choveu. Um outro feito de Elias. E aí até que chegou o momento dele pedir para chover de novo. E ele começou a orar, e ele mandou um companheiro dele, vai lá e olha lá, vê se está vindo a chuva. Não está vindo a chuva não, Elias. Não tem nada, o céu está aberto. Então volta aqui que eu vou orar de novo. Orou de novo, vai lá e vê. Não, e assim foi por 7 vezes. Na 7ª vez, volta o companheiro dele e fala assim, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem lá no fundo. Aí ele falou, então prepara as carruagens, vamos sair daqui porque a chuva está vindo. E a chuva desceu. Pensa a intimidade de uma pessoa com Deus quando faz um negócio desse daí. Falar para parar de chover e falar assim, Deus, segura a chuva aí no céu até o dia que eu pedi para chover de novo. E quando eu pedi, soltou a chuva. Então Elias foi um grande profeta. Em Tiago 5,17 diz que Elias era homem semelhante a nós. Ele não era diferente de nós. Ele não era um ser espiritual que veio do céu e que era um anjo. Não, ele era um homem semelhante a nós. Carne e osso, assim como eu e assim como você. Talvez a grande diferença é que ele tinha uma intimidade muito maior do que eu. Talvez ele orava muito mais do que eu. Talvez ele jejuava muito mais do que eu. Eu não vou dizer que ele era o queridinho de Deus, porque não há diferença entre ele, vocês e eu. Para Deus nós somos todos filhos. Quem tem mais de um filho sabe, você não consegue amar mais um filho do que o outro. Você não consegue falar assim, ó, esse daqui é meu filho preferido. Você ama todos da mesma forma. Pode ser até um amor diferente, mas você ama todos da mesma forma. Então não é que ele era o queridinho de Deus, não é que ele era o preferido de Deus, mas havia alguma coisa ali em Elias que chamava a atenção de Deus. E ele era extremamente usado por Deus. Então Elias, que passou por tudo isso, que viu Deus próximo e que foi usado por Deus dessa forma, ele desanimou, quem dirá nós, quem dirá eu, quem dirá você, que estamos sujeitos a esse tipo de sentimento normal, extremamente normal, quem dirá nós, ficamos desanimados. E Elias foi talvez a pessoa mais bipolar que existiu na Bíblia. O que é bipolaridade? Uma hora está muito alegre, outra hora está muito triste. Não olha para sua esposa não, não olha para sua esposa do lado não. Uma hora está muito feliz, outra hora está muito triste. 5 minutos está alegre, glória a Deus, vai dar tudo certo. Depois de 5 minutos, meu Deus, eu vou morrer. Não sei mais o que fazer da minha vida. Isso daí é bipolaridade. E nós sabemos que tem pessoas que são diagnosticadas com bipolaridade. Então por que que Elias talvez tenha sido o homem mais bipolar da Bíblia? Ele tinha acabado de fazer o que eu falei, queimado o holocausto. Tinha vencido, e a Bíblia fala que ele matou os 450 profetas de Baal à espada. Ele viu o fogo descer do céu, ele viu a chuva parar, ele viu a chuva voltar, assim como ele ordenou. Então ali era um momento que ele estava muito alegre. Só que no momento seguinte, a Bíblia fala que quiseram matar ele. A Bíblia fala que Jezabel falou assim, que Deus me mate, que o meu Deus me mate, se amanhã eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com esses profetas. Ou seja, que o Baal me mate, que a Será me mate, se amanhã você não estiver morto, assim como você matou os meus profetas. E aí a Bíblia fala que Elias ficou com medo.
Então ele chamou esse companheiro dele e falou: vamos comigo que eu vou fugir. O intuito da fuga de Elias foi porque ele estava com medo. Medo do quê? Medo de morrer. Então ele foi e se retirou com o companheiro dele. E eles andaram durante algum tempo. E aí chegou em determinado lugar, ele falou para o companheiro dele: fica aqui, não sai daqui, eu vou continuar sozinho. E ele chegou debaixo de uma árvore, do pé de uma árvore, sentou, e a Bíblia diz que ele pediu para si a morte. Então, peraí, se ele saiu de onde ele estava com medo de morrer, porque Jezabel falou para ele que ele ia morrer, aí ele chega na árvore e fala assim: Senhor, me mata. Se isso não é bipolaridade, eu não sei o que é. Se eu fosse Deus, eu ia falar assim para ele: é só voltar, Jezabel faz o trabalho, por que você saiu de lá? Bipolaridade. Então, quando nós estamos numa situação de desânimo, nós estamos numa situação talvez de depressão, a gente não consegue raciocinar direito. Não sei se você já passou por um momento assim de grande desânimo, mas grande desânimo mesmo. Você não sabe o que está acontecendo. Mais para frente eu vou contar um pedaço do meu testemunho, mas eu já passei por isso. E eu chegava na minha casa, na época minha filha era recém-nascida, eu pegava minha filha no colo e eu abraçava ela e eu só chorava. E eu ficava andando pela casa, de um lado para o outro, segurando ela e chorando, segurando ela e chorando. E minha esposa perguntava: o que aconteceu? E eu falava: não sei. E eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Não é que assim, aconteceu tal coisa. Não, tal pessoa falou alguma coisa para mim. Não tinha acontecido absolutamente nada. Eu não sabia porque eu estava triste. E eu também não sabia como sair daquela situação, eu não sabia o que fazer. Então, quando nós estamos num momento como esse de desânimo, a gente não sabe o que fazer. A nossa mente, ela fica muito confusa. E nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Com o tempo, em oração, o Espírito Santo vai nos direcionando. O próprio Espírito Santo vai nos tirando desse lugar. E ele vai nos dando clareza do que nós precisamos fazer. Então, qual que deve ser a nossa atitude? Orar, orar e orar, e orar, e orar. E pedir ajuda dos nossos irmãos. Nós não podemos fazer isso sozinho. Uma atitude errada ou uma atitude certa nesse momento vai fazer toda a diferença. Talvez você está desanimado e toma uma atitude errada, piora a situação. Mas se você tomar uma atitude certa, pode ser que você comece a sair daquele buraco. E isso daí, como eu falei, eu passei por isso. Eu passei por uma dificuldade muito grande num tempo. De desânimo mesmo, total. Eu não queria saber de absolutamente mais nada. Mas vamos abrir comigo o livro de 1 Reis 19. A gente vai ler essa história aqui do Elias. 1 Reis 19, do capítulo 1 ao 18. 1 Reis 19, do 1 ao 18. É um texto longo, mas a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, que Deus me castigue e me mate, se amanhã eu não cortar sua cabeça e te matar. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O seu moço era o amigo dele, o servo que estava junto com ele, seu companheiro. Ele mesmo, porém, foi ao deserto caminhando um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo, ou seja, vai ser longe.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou durante 40 dias e 40 noites, até Herebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram-me para tirar a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e leve. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, o que é a história de Deus? O que a palavra de Deus está falando aqui? Elias, ele fez o que fez, fugiu, deixou o seu amigo, entrou numa caverna, pediu para si a morte, e Deus levou ele até um monte para falar com ele. E a palavra fala que veio vento forte, Deus não estava no vento. Veio fogo muito ardente, Deus não estava no fogo. Veio terremoto, e Deus não estava no terremoto. Pensa no desespero de Elias, passando por tudo isso. Mas veio uma brisa suave, leve, e Deus estava naquela brisa. Então, algumas coisas nós tiramos desse texto aqui. O primeiro ensinamento que nós tiramos: ele foi até uma árvore, pediu para si a morte, chegou um anjo e deu a ele de comer. Ele comeu e dormiu. O primeiro ensinamento que nós temos aqui: é bíblico tirar uma soneca depois do almoço. Depois fala que ele acordou e comeu de novo. O segundo ensinamento: é bíblico repetir. Então, quando você estiver almoçando na casa de alguém e você for repetir, se a pessoa falar alguma coisa, você fala assim: é bíblico. Elias repetiu. O problema é só se a pessoa conhecer a Bíblia também, que daí ela vai falar assim: mas depois que ele repetiu, ele caminhou durante 40 dias, e você vai andar quanto? Aí ele quebra todo o seu argumento. Então Elias, ele estava numa crise visível, mas não era uma crise ministerial. Ele tinha acabado de fazer esse monte de milagres e maravilhas que nós ouvimos aqui. Ele não estava numa crise ministerial. Ele tinha colocado fogo no holocausto, feito parar de chover, feito chover de novo. E ele também não podia pensar que Deus não estava com ele. Durante todo o tempo que ficou sem chover, houve uma seca naquela cidade. Mas Deus providenciou comida e água para ele. Deus não deixou faltar nada. Enquanto ele estava ali sentado na árvore, pedindo para si a morte, um anjo do Senhor foi lá e levou o alimento para ele. Durante todos os anos da seca, esses 3 anos, Deus enviou corvos para que pudesse alimentar ele. Então, essa coisa de que tudo é demônio, de que tudo é espiritual, quebra o nosso tabu. Nem sempre é espiritual o nosso desânimo. Nem sempre. Muitas vezes o desânimo está ligado à não conquista de algo que nós queremos. Ou está ligado a algum trauma que nós temos, algum trauma que nós tivemos. No verso 4, Elias fala assim, que ele não foi diferente dos pais dele. Então havia algum trauma na vida de Elias.
Se ele estava desanimado, não é porque ele não achava que Deus não estava com ele, não é porque ele não tinha feito alguma coisa, ou porque ele estava sofrendo alguma ação demoníaca, não. Havia alguma coisa na vida de Elias, diferente dos meus... Eu não fui diferente dos meus pais. Então o problema do Elias não era o medo de morrer, ele não ficou desanimado porque ele estava com medo de morrer, não era falta de Deus, não era demônio. Talvez o problema de Elias era uma expectativa frustrada. Quando ele fala, não fui diferente dos meus pais, talvez ele queria provar alguma coisa para os pais dele. Quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas falarem assim, eu preciso provar para aquelas pessoas que eu não sou isso que ela falou. Talvez alguém falou assim, você não vai ser nada na vida. E você passa a sua vida inteira tentando provar para aquela pessoa que você ia ser alguém. Né? Quantas histórias nós já ouvimos de professoras que falou para os alunos, você não vai ser ninguém na vida. E o cara, ele faz de tudo para crescer na vida, ganhar dinheiro, comprar uma Ferrari, só para provar para aquela professora do primário que ele ia ser alguém na vida. Então, muitas vezes, o nosso desânimo está relacionado à expectativa frustrada. Elias talvez chegou num determinado ponto, e naquele ponto que ele chegou, ele ainda entendeu que não era suficiente para ele ser melhor do que os pais deles. Não sei qual é a história dos pais dele, não sei o que os pais deles falaram, mas ele queria provar para os pais dele ou para alguém que ele poderia ser melhor. Provérbios 13, 12 diz assim, a esperança adiada, ela entristece o coração. O que você espera pode trazer um peso emocional. Aí a pergunta que eu faço é, as coisas que nós estamos esperando e não acontecem, deveriam de fato ser esperadas? Aquilo que nós estamos esperando, deveria de fato estar sendo esperada? Porque existem duas frentes. Primeiro, é a promessa de Deus. Se há uma promessa de Deus de que algo vai acontecer, aí sim nós precisamos criar uma expectativa e aguardar para que aquilo aconteça. Mas se não for uma promessa de Deus, talvez seja simplesmente algo que nós queremos. E se nós não conseguimos aquilo que nós queremos, gera em nós uma expectativa frustrada. Existe uma frase que fala assim, ser mal sucedido é ser bem sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Então talvez Deus não me chamou para fazer algo e eu estou com uma expectativa naquilo. E se aquilo não acontece, me desanima. Eu fico desanimado, eu fico desmotivado. Se eu não consigo conquistar algo, se eu não consigo comprar algo, isso daí me deixa desmotivado. Mas talvez não foi para isso que Deus me chamou. Talvez não é esse o propósito de Deus para a minha vida. O grande problema é que nós nunca estamos satisfeitos. E a gente quer sempre mais. Se eu troquei de carro, eu quero um carro melhor. Se eu troquei de casa, eu quero uma casa maior. Se eu comprei uma roupa, daqui a algum tempo eu quero outra roupa melhor. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Às vezes você olha para o seu irmão do lado e fala assim, nossa, por que ele consegue e eu não consigo? Você cria uma expectativa de querer uma vida igual talvez do seu irmão. Nossa, mas aquele irmão conquistou tal coisa, aquele irmão foi viajar e aquele irmão... E aí você cria uma expectativa e se você não consegue fazer aquilo, você fica frustrado. Mas talvez os planos de Deus para você não é isso. Não é isso que Deus quer para você. E por conta disso a gente cria um desânimo. Agora, Elias fez uma coisa aqui que é extremamente perigosa. A Bíblia fala que ele deixou o seu companheiro para trás. E ele ficou sozinho. A partir do momento que você se isola do mundo, se isola das outras pessoas, você tende a ir ladeira abaixo. Nós precisamos uns dos outros, nós não podemos nos isolar, ainda que a nossa vontade muitas vezes é de ficar sozinho. Me deixa aqui sozinho no meu quarto, me deixa aqui sozinho, não fala comigo não. Só que nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de bons conselhos. Nós precisamos, muitas vezes, de puxão de orelha. E quem vai fazer isso? São os nossos amigos. São os nossos irmãos. Se a gente fica sozinho, a gente começa a pensar 1 milhão de coisas. E a maioria das vezes, não são coisas boas. Já ouviu aquela frase, mente vazia, oficina do diabo? Quando a gente está triste, a gente tende a pensar em coisas mais tristes. Procura um estudo. Se você está chorando porque você está triste com alguma coisa, o seu cérebro tende a pensar em coisas mais tristes para que você chore mais. Não é impressionante isso?
O seu cérebro não vai pensar em coisa boa para você parar de chorar. Ele vai pensar em coisa mais triste para você chorar mais. E é a partir daí que as pessoas começam a entrar em depressão. Se trancou no quarto, parou de ter contato com as pessoas, vai ficando triste, daqui a pouco já não está mais tomando banho, daqui a pouco está se cortando, daqui a pouco está com um monte de marca no braço, está se isolando, está passando por um momento de dificuldade. Nós não podemos deixar os nossos companheiros fora disso, nós precisamos abrir os nossos sentimentos. É por isso que aqui na nossa igreja nós temos o discipulado, nós temos a célula. Se você não está sendo discipulado, se você não faz parte de uma célula e você quer isso para você, procura o seu líder. Eu preciso desabafar, eu preciso conversar. No momento que eu estava triste, o meu discipulador e a minha célula foram fundamentais. Se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim. Eu já teria desistido de tudo, talvez. E Elias também, ele sente um senso de injustiça, porque ele fala assim, ele usa a desculpa esfarrapada para Deus. Deus fala assim, o que você está fazendo aí, Elias? E ele fala, eu sempre fui fiel ao Senhor. Todos os outros te abandonaram, só restou eu. Eu fui o único que sobrou ali naquela cidade. Ou seja, o que ele estava falando? Eu sou melhor. Não tem ninguém melhor do que eu. Só eu sou assim. Quantas vezes a gente não vê as pessoas, mas por que fulano foi promovido e eu não, se eu sou melhor do que fulano? Por que fulano conseguiu conquistar tal coisa e eu não, se eu trabalho mais do que ele? Fulano nem trabalha direito e consegue conquistar um carro daquele, e eu que trabalho dia e noite não consigo conquistar. Gera um senso de injustiça, e era exatamente isso que Elias estava sentindo aqui. Só que Deus foi e quebrou as pernas de Elias. Falou assim, ah é? Tá bom, então volta. Unge fulano e ciclano lá para serem reis, unge Eliseu para ficar no seu lugar, volta lá e vê os outros 7.000 que não se dobraram ao Deus de Baal. Não é só você não, ô lírio do campo. Não é só você que não me abandonou. Volta lá e vê os outros 7.000 que não dobraram o seu joelho perante a Baal e não beijaram a sua face e não me abandonaram. São fiéis a mim. Elias não estava enxergando isso. Elias estava enxergando que era só ele. Era ele o cara. E Elias foi e voltou. Só que por que Deus permite a gente passar por tantas dificuldades, por tantas provas, por tanto desânimo? Deus, Ele quer nos tratar. Em alguma área Ele quer nos tratar. E Ele quer nos usar para ministrar a vida de outras pessoas. E eu tenho uma frase comigo e uma convicção que eu só posso pregar aquilo que eu vivo ou aquilo que eu já vivi. Eu não posso pregar algo que eu não tenha experiência. Eu não consigo subir aqui e ter autoridade de falar num assunto que eu não vivi. Eu só posso ministrar aquilo que eu vivo. Como é que eu vou ministrar na vida de alguém algo que eu nunca vivi? Por algo que eu nunca passei? Se eu estou falando com vocês hoje sobre desânimo, é porque eu já passei por grandes desânimos, grandes. Fiquei um bom tempo muito desanimado. Então Deus permite a gente passar por circunstâncias para que a gente ministre na vida de outras pessoas. O meu primeiro discipulador lá de Carapicuíba, na Paz de Carapicuíba, quando eu me converti, na época que a gente estava casando, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande de construção de casa, de casamento. E ele me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, Sam, Deus te permite passar por isso porque lá na frente vão chegar pessoas que estão passando pela mesma situação e você vai ter autoridade de falar e ministrar. E de fato, já passaram muitas pessoas, e ainda passa até hoje, de pessoas com dificuldade financeira, dificuldade de construir uma casa, dificuldade de casar. Olha os jovens aí, um monte de jovens que Deus deu para a gente cuidar aí, que estão pensando em casamento, que tem uma certa dificuldade para isso. E aí Deus chama Elias de volta. Deus fala assim, Elias, volta lá, unge tudo que eu mandei você ungir, volta pelo deserto que você estava, e depois de tudo que Elias fez, Deus levou Elias com o corpo e tudo. Elias não morreu. Elias subiu com o corpo e tudo. A única coisa que Elias deixou foi a capa dele, que foi para Eliseu, a pessoa que ele ungiu. O resto subiu com o corpo e tudo. Então o que Deus tem falado para nós? Você está no momento de desânimo, você está no momento de tristeza, direito seu, pode ficar. Quer entrar na caverna? Eu vou te sustentar. Eu vou mandar comida para você.
eu vou mandar água para você, eu vou mandar os meus anjos cuidar de você, pode ficar na caverna. Mas vai chegar um momento que Deus vai falar assim, agora deu, agora volta. Chega agora de ficar na caverna, o que você está fazendo aí? E não importa a desculpa que você der para Deus, Deus vai ter um argumento muito melhor do que o meu. Deus vai ter um argumento muito melhor do que o seu, e Ele vai falar assim, agora volta. Porque a seara é grande, os campos já estão brancos e os trabalhadores são poucos. Eu deixei você ter o seu momento, eu deixei você ter o seu desânimo, agora volta porque eu preciso de você. Eu preciso de você para ungir as pessoas, eu preciso de você para pregar a minha palavra, eu preciso de você para servir, ainda que Deus não precisasse de nós, mas nós temos o privilégio de servirmos a Deus. Então é chegado um momento que Deus vai falar assim, agora chega de desânimo, vamos lá, volta, caminha. Quando eu falei do meu momento de desânimo, eu já contei uma parte do meu testemunho aqui. Em 2018, quando minha filha nasceu, eu tive um momento de depressão muito forte. E eu, de fato, não sabia o porquê. Depois eu fui entender que era questão de burnout, trabalho, enfim. Eu não sabia o porquê e eu fiquei, durante um período mesmo, excluído. Na época era o Mauro que me discipulava. E é a importância de ter um líder de que entende o momento certo. O líder, nesse momento, faz o papel de Deus. Está desanimado? Pode ficar na sua caverna. Estou aqui para te ajudar. Quando o líder enxerga, agora é o momento de sair da caverna. Vem, vamos comigo. Pega na sua mão e te leva. Em 2018 eu passei por esse momento. Em 2020 eu passei por outro momento muito profundo. E eu cheguei para o Mauro e falei assim, Mauro, eu não posso mais tocar, eu não posso mais pregar, eu não consigo, pelo amor de Deus, me tira de todas as atividades da igreja. Eu quero sentar e eu quero ouvir a palavra. E eu quero ficar assim. E o Mauro falou, beleza, Sam, a gente dá um jeito, a gente segura. O baixo, na hora que for tocar, a gente coloca outra pessoa, não tem problema. Eu só falei assim, só não me tira dos meus discipulados, deixa os meus discípulos comigo, que eu preciso ter contato com as pessoas. Eu não posso me isolar, me deixa os meus discipulados. E eu continuei fazendo os meus discipulados normal, ensinando os meus discípulos normal, só que eu estava afastado das atividades da igreja. Em determinado momento, o Mauro chegou para mim e falou assim, Sam, e aí, vamos voltar a tocar? Falei, Mauro, me coloca aos poucos, me coloca em uma escala. Voltei a tocar em uma escala, daqui a pouco estava voltando a tocar em 2 escalas, 3 escalas, 4 escalas. Daqui a pouco melhorei. Hoje, graças a Deus, eu não passo mais por isso. Mas eu estou suscetível a voltar a passar por isso. Não pense vocês que quem está aqui em cima pregando, não pense vocês que os pastores, o seu líder de célula, o seu discipulador, são homens de ferro. Todos estão suscetíveis ao mesmo sentimento. Todos são seres humanos. Todos passam por dificuldades, assim como você, assim como eu, todos nós passamos. Só que é chegado o momento que Deus chama de volta, nós precisamos nos levantar. E eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei se hoje você está desanimado, eu não sei se hoje você está pensando em abandonar tudo. Está pensando em sair da igreja, está pensando em largar a sua célula, está pensando em parar de servir. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Mas o que Deus tem para nós é, passa por esse momento, passa por esse vale, não tem problema. Deus vai te sustentar, mas não se deixe abater, não se deixe levar, porque Deus precisa de você. Deus precisa de você. Queria pedir para a equipe de louvor subir. Se você está passando por esse momento, de verdade, meus irmãos, com toda a autoridade que Deus me deu, não abandone as coisas da igreja. Não abandone, e eu estou falando não da igreja do prédio, não abandone as coisas de Deus. Não pare de ter contato com os irmãos. Porque se eu vou pedir conselho para as pessoas do mundo, vamos supor que eu estou com um problema no meu casamento, e eu chego para pedir conselho para um rapaz que ele não é cristão, que ele não tem princípios cristãos, qual vai ser a opinião que ele vai me dar? Larga. Ué, abandona, é normal. Divorcia. Não faça isso, meus irmãos. Procure a ajuda das pessoas que são tementes a Deus. Tenham princípios cristãos. As pessoas que estão dentro da nossa igreja têm princípios cristãos e vão poder orientar de uma forma correta, de uma forma boa. Não estou falando que eu não estou suscetível a dar uma opinião errada, que eu não estou suscetível a dar um conselho talvez errado, mas a chance é bem menor. A chance é bem menor. Os irmãos daqui jamais vão falar para você assim, separa, não está mais gostando? Normal. Jamais. Está desanimado? O irmão jamais vai falar assim, joga tudo para o alto, se afunda nas drogas,
toma essa cerveja. Ninguém vai falar isso para você aqui. Então eu não sei qual é a sua condição hoje. E Deus tem te falado, passa o seu momento, eu vou te sustentar. Mas daqui a pouco Ele vai te chamar. Esteja preparado para o momento que Ele te chamar. E você não vai ser chamado por Deus e vai falar assim, agora sim Deus, vamos lá, bora. Não. Aos poucos. Elias não saiu correndo da caverna, atravessando o deserto, correndo. Vamos lá, que eu preciso ungir as pessoas que Deus me falou. Não, se foram 40 dias e 40 noites andando, ele deve ter voltado em 80 dias e 80 noites. Deve ter voltado assim, tá bom, eu vou. Mas vai, saia da caverna. Nós conseguimos lidar com o desânimo, confiando nas pessoas e orando, orando, e orando, e orando. Por incrível que pareça, nesse momento que eu passei maior dificuldade, foi o momento que eu mais tive intimidade com Deus. Eu tinha tempo de sobra, eu ficava trancado no meu quarto. Só que daí eu decidi não ficar pensando coisas ruins, mas orar. Aconteceu até que a gente estava num sítio reunido com a família inteira reunida num sítio, campo de futebol, piscina, mesa de sinuca, churrasco, e eu adoro fazer churrasco. Pode me convidar, viu, na casa de vocês, eu faço churrasco, não se preocupa não. E eu me tranquei dentro do quarto nesse sítio. E minha esposa foi lá e falou assim, vamos lá para fora, tá todo mundo lá curtindo e tal. Eu falei, não consigo. Não consegui sair do quarto. Passei 2 dias trancado no quarto. Mas foi o momento que eu mais tive intimidade com Deus. E não foi aquela intimidade de fogo, de orar, de ter poder. Não, foi intimidade de chorar mesmo, na presença de Deus. Falar assim, Deus, não sei o que está acontecendo, mas eu preciso do Senhor. Não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso do Senhor. Coloque as suas circunstâncias diante de Deus. E nesse mesmo espírito eu queria pedir para você se colocar de pé. Nós já vamos encerrar. Enquanto o louvor toca, eu queria pedir para você curvar a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração, você entra em concordância comigo. Se por um acaso tiver alguém que está passando por esse momento de desânimo, de dificuldade, e queira conversar, por favor, me procure no final do culto. Ou me manda uma mensagem, tem meu número no WhatsApp, no grupo da igreja, pode me mandar a mensagem, não tem problema. Nós vamos conversar. Estamos aqui à disposição para ajudar quem quer que seja. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela sua presença aqui, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha trabalhar em nossa vida todos os dias. Nós sabemos que há momentos de dificuldade, onde nós não temos ânimo para nada, Senhor. Mas assim como Elias foi até a caverna, o Senhor sustentou e depois chamou ele de volta para fora. Que assim seja também com aquelas pessoas que estão desanimadas hoje. Que elas possam ter a convicção de que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. E que nós possamos, Senhor, cumprir o nosso propósito. Santidade e comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de encerrar, eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje que talvez ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez ainda não levantou a sua mão e não reconheceu publicamente Jesus como seu Senhor. Se você está nessa condição hoje, você gostaria de reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levanta a sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Nós recebemos um vídeo e uma informação esses dias de que nós temos um irmão aqui que aceitou Jesus no seu trabalho, que reconheceu Jesus no seu trabalho. Eu queria pedir para o irmão Éder vir aqui com um irmão que trabalha com ele, que eu quero orar por você. Meus irmãos, quando nós falamos de ser igreja fora das 4 paredes, como que é seu nome? Gustavo. O Gustavo trabalha com o irmão Éder. O Éder tem um pet shop. E em momento nenhum o Éder deixou de ser o que ele é no trabalho dele. A palavra de Deus tem sido pregada. E hoje há uma festa no céu tremenda, porque o irmão Gustavo aceitou Jesus no seu trabalho. E hoje eu queria pedir para você estender as suas mãos. E nós vamos agradecer a Deus pela vida do Gustavo, que tem hoje o seu nome escrito no livro da vida. E a convicção de que estará junto conosco nos últimos dias. Senhor, nós te agradecemos aqui pela vida do Gustavo, te agradecemos pela obra que o Senhor tem sobre a vida dele. Senhor, nós sabemos que ele já fez a oração, Senhor, entregando a sua vida a Ti.
Nós te agradecemos porque hoje nós sabemos que o nome dele está escrito no livro da vida e que nós nos encontraremos com ele no céu e na eternidade. Senhor, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida dele as promessas do Senhor. Eu declaro, Senhor, todas as bênçãos sobre a vida dele, todas as maldições sendo quebradas e canceladas em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a provisão do Senhor sobre a vida do Gustavo. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, a sua proteção, os anjos acampados dia e noite em volta dele. Declaramos, Senhor, a presença do Espírito Santo habitando dentro do coração dele, que a partir de hoje ele possa sentir a presença do doce Espírito todos os dias, o guardando e os direcionando em nome de Jesus. Meus irmãos, queria dizer para o Gustavo, nós sabemos que você já tem uma família, mas a partir de hoje a sua família ela aumentou. E eu queria pedir para você conhecer a sua nova família e que você possa aplaudir a vida dele. Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. É uma festa tremenda no céu, meus irmãos. É uma festa tremenda. Uma vida para Jesus é uma festa tremenda no céu. Eu fico imaginando o dia que a gente chegar lá na porta lá e Jesus receber a gente. A festa que vai ser. Vai ser uma coisa linda. E eu sei que Jesus vai me receber com uma xícara de café e pão de queijo. Eita glória. Meus irmãos, estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, e uma excelente semana.